Sara, sabe que eu estava te ouvindo contar as histórias? Você falando, enquanto isso estava acontecendo, eu estava trabalhando no DCM, enquanto isso estava acontecendo, cara, eu fico pensando assim, né? Como a gente tem que dar conta dessas nossas histórias. Aqui no chat tiveram vários exemplos também de pessoas com histórias fortes, né? De vida, de perder filhos na gestação, né? Enquanto isso, a gente vai tocando a vida, sabe? Eu sou muito amiga das palavras também, assim como você. E eu lembro que quando eu me separei, eu escrevi um texto que chamava assim: Como o sol ousa nascer de novo, né? Tem tanta coisa rolando, tanta coisa acontecendo, que eu só queria ficar na sombra, só queria ficar no casulo, na caverna, mas o dia ousa em nascer de novo, né? Então a gente continua tendo que trabalhar, continua tendo que tocar a vida, e no final isso é ao mesmo tempo difícil e bom, porque é essa mesma vida que nos convoca para voltar, né? E tem um período que é muito difícil a gente falar, eu vou arrastada, mas indo arrastada depois você consegue se erguer e andar em pé de novo, né? Você tem essa Não, sensação? assim, cara, é muito doido isso, porque algumas pessoas falam assim, quem vê na internet nem imagina a dor que está sofrendo, mas isso vale para todo mundo, diga-se de passagem, né? A Sim, gente não sabe sim. o que é que as pessoas estão fazendo. E assim, para a mulher, eu sinto muito, não resta outra opção a não ser seguir. Assim, eu sou mãe É. solo do Luiz, tá? Só para contextualizar, assim, foi um bebê planejado e etc. Mas eu acabei sendo mãe solo porque o pai do Luiz, ele está se dedicando a entender a depressão dele, etc. Assim, Uhum. com todo respeito, mas são privilégios que mulheres não gozam, né? De viver um momento de tristeza profunda, depressão e etc. Inclusive, é desse tipo de momento de privilégio masculino que saem grandes composições, grandes poetas, grandes artistas, Uhum. né? Ainda no curso de arte, eu não me dedicava exatamente a pesquisar, mas eu tinha muito interesse em entender essas mulheres que produziam, né? E Uhum. assim, é uma carga tão grande em cima das mulheres, inclusive os questionamentos masculinos ficam na carga das mulheres, que para a gente só resta outra coisa, não resta outra coisa além de seguir. Isso é Sim. um fato, né? Na E, pandemia, é. no DCM, inclusive, a gente teve uma situação que para mim, e eu cito isso para todo mundo, a gente precisava entrevistar uma juíza. Uhum. Uma juíza. Gente, eu não vou dizer o tribunal, mas é assim, era uma juíza fodona. Alexandre de Moraes, desse naipe. E ela não pôde dar Ela já depressão mora de para a saia, gente. Exato, com cabelo, com cabelo, sem ponta dupla. sem E problema. ela não pôde dar entrevista para a gente porque o marido não ajudava em casa, né? No isolamento, estava com os filhos todos em casa, e o marido simplesmente não contribuía. E porque ele estava muito mal com o isolamento, com a pandemia e tal, estava meio deprimido. Então ela não podia dar entrevista porque ela tinha que cuidar dos filhos. Ou E aí seja, acabou que há coisas que independe Eu sempre de. uso esse exemplo, cara. Eu sempre uso. Uhum. o marido virou outro filho, né? O sofrer é um privilégio. Você, assim, você tem tempo de sofrer, de você discorrer sobre o seu sofrimento, de você mensurar o seu sofrimento e teorizar sobre ele, é um privilégio. Eu comecei a escrever no 247 quando a Natália Urbana faleceu, né? Porque eu precisava muito falar com ela de alguma forma. E ela teve muita conexão com a minha gravidez, né? E depois eu continuei escrevendo, e era um processo tão louco, cara, que assim, eu escrevia com meu filho no colo, Uhum. meu filho que não foi feito numa, enfim, numa reprodução assexuada, mas mesmo assim, eu ficava com meu filho no colo e eu tinha que fazer o texto assim, usando um aplicativo que digitava a minha voz. Aí depois eu passava para outro aplicativo para ele transformar aquilo ali em uma pontuação correta. Depois eu mandava para o 247, que não faz revisão de texto. E aí eu nunca esqueci isso, que foi uma vez que eu mandei um texto para o 247 sobre sei lá o que, Alexandre de Moraes, PGR, nem lembro o que era. Eu sei que
Por acaso, o editor-chefe, que é o Leonardo Sobreira, ele me devolveu o texto e falou assim, Sara, assim que eu abri o texto, eu bati nessa frase. A frase era a seguinte, tu fez cocô, né? Eu sei que tu fez. Por quê? Porque eu digitava eu verbalizava o texto para ser digitado, e eu estava com o bebê no colo. Saiu essa frasezinha. Saiu essa frasezinha, assim. Então, saiu a conversa, então, assim, a conversa com o Luiz Inácio. O fato de eu conseguir escrever para o 247 era uma coisa que eu não fazia porque eu estava trabalhando no 247, eu fazia apesar de estar no 247, entendeu? Uhum. Eu acho que as pessoas... E aí vem esse papo de pauta identitária, não sei o quê. Eu não sei como é que as pessoas conseguem ver alguma semelhança do que eu estou falando com a Carla Zambelli, mas tudo bem. Assim, assim, são tantos sacrifícios envolvidos nisso aqui, nessa live com essas 3 mulheres, são tantos sacrifícios envolvidos que as pessoas não conseguem entender. E a gente está, assim, nós 3 em fases diferentes, né? Eu tenho um bebê de 1 ano, a Sara Miranda tem um ninja do que? Ele deve ter 10 anos, 12? O ninja de 9 e a Heleninha de 12. Pronto, ó, quase acertei. E a Xanda é uma neném de 30, né? Assim, são 3 fases de muito sacrifício e de muitas perdas e muitas reboladas que a gente dá, né? E a preocupação não acaba nunca. Não, viu? Isso eu posso lhe garantir. Não posso garantir para vocês 2, na verdade, viu? Que a preocupação ela só vai mudando de configuração do que é com bebê, do que é com adolescente, do que é com adulto, mas ela não acaba. Entendeu? Eu lembro quando eu estava grávida, uma amiga minha que já tinha filho e tal, a filha dela era um pouquinho mais velha, ela disse para mim assim, eu estava grávida e a barriga já estava grandona mesmo, e eu já estava louca logo para parir, para poder eu dormir de bruço, você está entendendo? Parar de levantar toda hora para ir fazer xixi, porque a gente fica, né, perto do parto, assim, tal. Eu já estava já querendo, né, finalizar com aquilo, a barriga estava pesada e tal. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, eu não vejo a hora desse bebê nascer, e eu dormi. Aí essa minha amiga falou assim para mim, depois que nascer, você não vai dormir nunca mais. Você vai querer que volte para dentro. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.